Oi, gente. Vamos falar agora sobre vírus e sobre algumas características deles. Vamos lá. Olha, relembrando, os vírus, eles são agentes causadores de infecções no homem e outros animais, em vegetais e bactérias. Então, os vírus, eles não atacam apenas seres humanos, não atacam apenas animais, né? Atacam vegetais também e até bactérias, como no caso um vírus específico chamado bacteriófago, inclusive. Os vírus eles são desprovidos de organelas e sem metabolismo próprio, ou seja, aquelas organelas que foram estudadas na época do primeiro ano, mitocôndrias, plastos, centríolos que existem no citoplasma, os vírus não têm absolutamente nada disso, porque eles são acelulares, tá? A ausência de célula. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Fora da célula, o vírus ele é apenas uma partícula, tá? Ele não tem vida fora da célula. E, como a gente já bem sabe, ele pode ficar disperso, né, em gotículas pelo ar. Os vírus, eles não se desenvolvem em ambientes extracelulares, como nós já falamos ainda há pouco. São parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só conseguem se reproduzir dentro de uma célula, ok? Outras características importantes dos vírus. O material genético deles, ou o vírus vai ter DNA ou RNA como material genético. Nós não vamos encontrar nenhum vírus que tenha DNA e RNA juntos, tá? no mesmo C. Não existe isso. Tá? Só a partir de bactérias em diante que você tem DNA e RNA. Ok? O tamanho e a forma dos vírus são variáveis, tá? Mas de forma geral, os vírus eles são ultramicroscópicos, só podendo ser observados através da microscopia eletrônica, tá? E o capsídeo dele, como a gente vai ver daqui a pouco, tem formas diferentes. O envoltório desse capsídeo pode existir ou não, é o que a gente chama de envelope. Então nós vamos ter vírus envelopados ou vírus não envelopados. Lembrando que esse envelope ele nada mais é do que uma parte da membrana plasmática da célula que foi infectada. O genoma, o material genético deles é muito simples. Tá? Basicamente ele penetra na célula para gerar cópias dele. Tá certo? Vamos lá. Então aqui, para dar uma ideia para você do tamanho, vocês terem uma ideia do tamanho, aqui embaixo vocês têm o bacteriófago, tá? O vírus bacteriófago, e outros vírus ao lado, como o poliovírus, tá? E vocês terem uma ideia aqui em questão de tamanho, o vírus do tabaco, que ataca a planta do tabaco. Aqui nessa outra figura, vocês veem o tamanho dos vírus em comparação ao tamanho de uma bactéria, tá? E aqui nessa outra figura, vocês têm aqui os vírus, a bactéria e aqui uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, um eritrócito, tá? Uma célula sanguínea, para vocês terem uma ideia aqui do tamanho dos vírus. Aqui, novamente comentando sobre o tamanho dos vírus, basicamente só em nível de curiosidade. Qual a estrutura básica de um vírus? Tá? Então, a partícula viral completa infecciosa ela é chamada de vírion. E aqui nós temos o envelope, tá? O envelope ele é lipoproteico, tá? O envelope ele é lipoproteico, ele é formado pela membrana plasmática da célula que foi infectada. Quando o vírus sai da célula, ele leva um pedaço da membrana plasmática da célula que foi infectada, e isso aqui nós chamamos de envelope. Nós vamos ter vírus que vão possuir esse envelope e outros vírus que não vão possuir. Os que vão possuir nós chamamos de vírus envelopados, como é o caso desse desenho aqui, e os que não possuem vírus não envelopados. Então você tem aqui uma camada lipoproteica. Internamente você vai ter a cápsula do vírus chamada de capsídio. Essa cápsula do vírus ela é proteica, basicamente proteica, e lá dentro do capsídio você vai encontrar o ácido nucleico, podendo ser DNA ou RNA.
O capsídeo, junto com o ácido nucleico, nós temos uma estrutura chamada núcleo-capsídeo. Então, como a gente já conversou, a estrutura viral não é complexa quanto a das células, sendo constituídas basicamente de ácido nucleico e uma proteína. Essa proteína é o capsídeo. Tá? Abaixo segue a relação das estruturas, então você tem o ácido, podendo ser DNA ou RNA, o capsídeo, que é um envoltório proteico, como nós já conversamos, o envelope, tá? Nada mais é do que uma membrana plasmática, um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira, tá? E a espícula, aqui embaixo, número 4, a espícula. A espícula é uma estrutura que o vírus tem que vai utilizar para infectar a célula. O vírus vai utilizar essa espícula como uma espécie de chave para penetrar na célula e infectá-la. Então aqui nessa figura, como vocês observam, aqui desse lado nós temos um vírus não envelopado, tá? Aqui você tem o capsídeo, aqui você tem o material genético, né? DNA ou RNA, e aqui você tem as espículas. Essas espículas são utilizadas para o vírus entrar em contato com a membrana plasmática da célula hospedeira, penetrar nela e infectar a célula. Deste outro lado aqui nós temos um exemplo de um vírus envelopado. Tá? Aqui nós temos o envelope e aqui nós temos as espículas. No caso do coronavírus, ele é um vírus envelopado. É essa estrutura aqui que o coronavírus apresenta. E essas espículas aqui é que o coronavírus, como exemplo, utiliza para tocar a superfície da membrana plasmática e penetrar na célula e infectá-la. Tá? Olha, as espículas ou receptores virais, proteínas e carboidratos, basicamente a constituição dela. O capsídeo, como nós já conversamos, formado por proteínas, e aqui a cerne, a região central do vírus, onde nós vamos encontrar o material genético. Ok? Aqui nessa outra figura nós temos um vírus não envelopado, que aqui ele chama de naked virus, que é vírus não envelopado, vírus nu, digamos assim. Aqui você tem o capsídeo, com os capsômeros e lá dentro o material genético, pra você ter uma ideia. E aqui do lado direito nós temos um vírus envelopado, tá? Com as espículas para a infecção, basicamente. O capsídeo ele é formado por proteínas codificadas pelo genoma viral, tá? Então, o genoma viral ele traz com ele uma enzima, ele codifica uma enzima chamada protease. É essa protease que vai fabricar esse novo capsídeo. Então, um dos remédios que são utilizados para evitar a reprodução dos vírus são inibidores de protease. Esses inibidores de protease vão evitar com que o vírus consiga fabricar esse capsídeo aqui. E esse capsídeo ele pode ser de formas diferentes. Nos adenovírus tem um formato icosaédrico, aqui no vírus do mosaico do fumo é helicoidal, e aqui no caso do bacteriófago tem um formato complexo. Tá bom? O capsídeo promove proteção e rigidez ao vírus e apresenta assimetrias diferentes. Aqui como exemplo para vocês, exemplos de fotos, aí vocês veem 3 fotos de microscopia eletrônica, formato icosaédrico, helicoidal e complexo, basicamente. Aqui mais uma microfotografia tirada por microscópio eletrônico de um adenovírus. Aqui vocês têm uma ideia de como é o formato do capsídeo dele, ok? Lembrando que ele é proteico. Aqui outro exemplo de um vírus helicoidal, no caso do vírus Ebola. Aqui outro exemplo, nesse caso de um vírus complexo, que é o bacteriófago. Mais outro exemplo aqui em cima vocês observam uma microfotografia do capsídeo de um bacteriófago, basicamente. O genoma viral, como nós já conversamos, ou nós vamos ter vírus de DNA ou vírus de RNA. Isso serve até como forma de classificação deles. Então, ou
terão vírus com o genoma com DNA ou com RNA. Então, esses vírus que têm DNA como material genético, nós vamos encontrar DNA de fita dupla ou então DNA de fita simples. Ou também nós podemos encontrar vírus com RNA de fita dupla ou RNA de fita simples. Tá? Isso é uma forma uma característica, inclusive, que facilita classificá-los. O envelope viral, como nós já conversamos, formado por uma bicamada fosfolipídica e proteínas. Tá? Essa bicamada ela vem da membrana plasmática da célula hospedeira, formada por glicoproteínas. Essas glicoproteínas geralmente são virais e é importante para o reconhecimento do hospedeiro. Aqui, para você, mais uma imagem e uma foto aqui ao lado do envelope viral, no caso um vírus envelopado. Aqui outro exemplo para vocês. E aqui a classificação básica de vírus não envelopados, aqui à esquerda, parvovírus, adenovírus, vírus não envelopados e aqui à direita, vírus envelopados. Um exemplo aqui eu destaco para vocês o vírus da herpes envelopado, e nós temos a herpes labial ou genital. E aqui outro exemplo para vocês, vírus não envelopados, aqui à esquerda, e aqui exemplos de vírus envelopados eu destacaria para vocês aqui o coronavírus. Então, gente, essas são as principais características dos vírus desse grupo que não obedece à nomenclatura e se caracterizam principalmente por serem seres acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios. Tá ok? Até a próxima, grande abraço.